Boa noite! Está começando agora mais um programa Vida Ativa. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, de 18h30 às 19 horas. O programa Vida Ativa traz sempre um tema relevante para a sua família. No programa de hoje, nós vamos falar de adolescência. A adolescência é uma fase caracterizada por uma série de transformações biológicas e psicossociais características. É um processo biológico que busca o amadurecimento da personalidade, a identidade, a capacidade de abstração e, como resultado disso tudo, a adaptação harmônica ao ambiente familiar e comunitário. Vai desde o início da puberdade, por volta dos 10 anos, até o fim do processo de crescimento e desenvolvimento morfológico, por volta dos 20 anos. É um processo heterogêneo, com ampla variação individual, que depende da interação de fatores biogenéticos e das influências ambientais. E aqui eu volto a frisar a importância dos pais nesse processo, como um modelo a ser seguido. Você é o norte para o seu filho. Quantas vezes no consultório eu atendo mães acompanhando adolescentes e elas se queixam da ansiedade dos filhos. E durante a consulta eu percebo que os filhos são exatamente a cópia da mãe. O adolescente começa a conversar e a mãe interrompe. Não é assim, conta direito, é de tal forma. E às vezes eu tento argumentar alguma coisa e ela me interrompe, antes mesmo que eu termine a frase, dizendo, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Percebe? A pessoa ansiosa acaba gerando ansiedade em todas as pessoas ao redor. O adolescente, ele tem o seu coeficiente de ansiedade e os pais ansiosos, eles só pioram uma fase que por si só já é difícil. A adolescência é marcada por manifestações psicológicas caracterizadas por períodos de crise e desequilíbrio. É um período de busca de si mesmo, redefinição como pessoa em uma transição da identidade infantil para a adulta. Início de uma vida introspectiva. A inteligência passa ao tipo hipotético-dedutivo. Há uma busca desesperada por identidade. A identidade do adolescente é crítica, discriminadora, questionadora. Outro dia acharam um ninho de tartaruga na praia, em frente ao meu apartamento. E minha filha de 14 anos estava acompanhando a equipe de biólogos salvando as tartarugas. E eu fiz o triste comentário que se eu tivesse achado uma tartaruguinha, antes de todos, teria levado para casa. Nossa, ouvi um sermão. Mãe, que absurdo! Isso é crime! Que mau exemplo! Enfim, ela discursou 2 horas, variando da defesa dos direitos dos animais à necessidade de mudança da Constituição. E nós, como mães sábias, devemos saber lidar com esses momentos de eloquência, de indignação dos nossos filhos adolescentes, sem desrespeitá-los e sem permitir que sejamos desrespeitadas. Percebe como o limiar é tênue? Realmente precisamos de sabedoria divina. Separação progressiva dos pais. Para que o adolescente se torne adulto, é necessário a renúncia à dependência absoluta da infância. Aqui surge o conflito de gerações. Tendência grupal. O adolescente desloca o sentimento de dependência para o grupo de amigos, porque nele todos se identificam entre si. Necessidade de intelectualizar e fantasiar. O adolescente compensa e elabora suas perdas com fantasias, sonhos, outras atividades intelectuais. É um tipo de fuga para o interior de si mesmo. Crises religiosas, que oscilam do ateísmo ao misticismo. Deslocalização temporal, desorientação temporal, em que as urgências são enormes e as postergações muitas vezes irracionais. É agora ou nunca. Tem tempo, já vou. Atitude social reivindicatória. O adolescente, ele tenta modificar a sociedade, contestar e reivindicar um mundo melhor, mais justo, deve fazer parte do desenvolvimento sadio do adolescente. Contradição sucessiva em todas as manifestações de conduta. O que é bom hoje pode não ser bom amanhã e vice-versa. Estão sempre procurando novas experiências. Seus gostos e desejos são imprevisíveis. Constantes flutuações
flutuações do humor e do estado de ânimo. Como o adolescente ainda está aprendendo a lidar com os triunfos, com as derrotas, uma conquista, por menor que seja, entusiasma e alegra. Uma frustração, mesmo pequena, aborrece e o deixa triste. Ele então ri ou chora, explode à toa várias vezes ao dia. Dentro do padrão, existe a individualização. Existem adolescentes turbulentos, contestadores, como existem os mais calmos, os mais alegres, o mais triste. Existem aqueles que a turbulência é interna, mais interna do que externa. Não saia daí. Nós vamos para o break comercial, mas já continuaremos com esse assunto delicioso que é a adolescência. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. taticacomunicação.com.br 3202-0221.
volta com o nosso programa Vida Ativa. O assunto de hoje é sobre adolescência. Se você perdeu a primeira parte do programa, você encontra na nossa fanpage, Programa Vida Ativa. Dando seguimento ao nosso assunto, vamos falar de comportamento do adolescente. Primeiro, para se autoafirmar, o jovem agride e desvaloriza seus pais, embora goste deles e, no fundo, necessite de sua presença, discreta, e supervisão à distância. Segundo, questionamento dos valores, afastamento da família, busca de novos modelos de identificação, ídolos. Terceiro, o grupo como substitutivo dos pais. Quarto, o adolescente investe calorosamente em tudo o que faz e não tolera falsidade, entrega total, paixão juvenil. Na adolescência acontece a definição da identidade sexual. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a homossexualidade é um comportamento aprendido e não genético. Não existe meio termo. Na genética existe XX, que são as mulheres, e XY, que são os homens. Simples assim. Mas devido a uma série de fatores, algumas pessoas decidem adotar um comportamento homossexual. Enfim, isso é tema para um longo discorrer e não abordaremos o assunto hoje nesse nosso programa. Continuando com a definição da identidade sexual, nessa fase começa o desejo pelas emoções e sensações da vida sexual. A sociedade estimula por muitos meios a sexualidade dos adolescentes. Cabe a nós, pais, cumprirmos o nosso papel, ensinando-os da forma correta, no tempo certo. Dizem por aí que sexo é do diabo. Deixa eu te ensinar um negócio. Diabo nunca cria nada, ele só destrói. Quem formou o corpo do homem e da mulher foi Deus. Quem criou o prazer e o sexo foi Deus. Eu imagino que a essa altura da conversa tem um monte de gente escandalizada. Enfim, fica assim não. Vai ler a Bíblia, está tudo lá, você só precisa conhecê-la. Pois é, então eu volto a afirmar com veemência, beijar na boca é de Deus, sexo é de Deus. A questão é que tudo tem o tempo certo e o modo certo. Para que você, adolescente, aproveite o melhor de Deus quando estiver pronto, maduro, a fim de que viva experiências arrebatadoras de amor, de prazer, de delícias, com a bênção de Deus, sem imprevistos, sem rejeições, sem amarguras, sem acusação. Mas vamos nos aprofundar nesse tema numa outra ocasião. No próximo bloco, nós separamos algumas perguntas bem comuns de adolescentes para conversarmos um pouquinho aqui sobre elas. Não saia daí! O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Conheça os caminhos para o sucesso da sua empresa. Transforme ações em resultados. Tática Comunicação com Estratégia. Taticacomunicação.com.br 3202-0221.
propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Estamos de volta com o programa Vida Ativa. Separamos algumas perguntas de adolescentes para esclarecermos aqui para você. Doutora Kênia, por que aumentam tanto as espinhas e cravos na adolescência? Camila, essa é uma pergunta que procede muito. É a dúvida de muitos adolescentes. A produção de hormônios sexuais estimula a glândula sebácea a se hipertrofiar, ocasionando um aumento da produção de sebo, caracterizando a oleosidade típica da pele do adolescente. Uma das formas de amenizar o problema é o uso de sabonetes esfoliantes apropriados para a pele com acne. Doutora Kênia, eu gostaria de saber como faço para controlar o nervosismo, a irritação. Então, Karine, as variações de humor típicas dessa fase podem ser amenizadas de diversas formas, usando produtos que são calmantes naturais, como por exemplo os que têm maracujá. Exercícios físicos também são ótimos para liberar serotonina, levando ao bem-estar e ao relaxamento. Em casos mais difíceis, procure o médico. Ele poderá prescrever alguns calmantes não tão leves. Eu queria saber como faço para conversar com os meus pais. Eles não me entendem. Essa conversa com os pais requer bom senso e sabedoria de ambas as partes. Além de respeito, é claro. É muito importante a forma de abordar os assuntos. Seja honesta, fale tudo o que está sentindo, mas fale com cuidado e respeito, sempre se lembrando que seus pais são autoridades sobre a sua vida. E para concluir, gostaria de deixar algumas dicas que poderão ajudar os pais nessa fase tão delicada. Primeiro, sempre seja honesto e transparente com seu filho. Não esconda nada e, principalmente, não minta. Se ele puder confiar em você, se sentirá mais à vontade para se abrir e expor seus sentimentos. Segundo, seja respeitoso. Cuidado com a forma como você se expressa. Às vezes, os pais são muito duros, críticos, irritam os filhos, fazem comentários inconvenientes e desagradáveis. Terceiro, ame seu filho acima de tudo, independente de qualquer coisa, e principalmente demonstre o seu amor. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu filho? Será que é toque? Será que é presente? Tempo de qualidade? Serviço? Enfim, estude sobre esse assunto e descubra qual é a linguagem de amor do seu filho. E quarto, por último, seja um abençoador. Fale palavras de vitória, positivas, nunca use frases como você é um preguiçoso, não estuda, nunca será nada na vida. Diga a seu filho adolescente que ele é um vencedor, que ele vai conseguir passar no vestibular, porque ele é inteligente, é dedicado. Abençoe seu filho. Você é a autoridade sobre a vida dele. E como diz a Bíblia, assim como você diz, assim será.
O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos, mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Nosso programa fica por aqui. Que pena, um assunto tão gostoso. Como eu gosto de atender esse tipo de caso no consultório, porque realmente poucas sugestões fazem uma diferença grande na vida de muitas famílias. E se você tem sugestões ou perguntas, envie um e-mail para esse endereço que está aparecendo na tela. Vai ser um prazer te responder. Um grande abraço e eu te espero na próxima segunda, às 18h30, aqui no programa Vida Ativa. O propósito eterno de Deus é você. É você como lugar para a habitação dele. A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na Terra. O propósito não é algo que escolhemos,
mas é determinado por aquele que nos criou. Sua tarefa é descobrir qual foi a intenção de Deus ao criar você. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão e a nossa declaração de propósito. Venha descobrir o seu lado artista. A oficina de atores Abel Santana na Praia do Canto oferece vários cursos para todas as idades. Iniciação teatral com prática de montagem, interpretação para TV e cinema, oratória e teatro com ferramenta pedagógica. Descubra como o teatro ajuda a vencer a timidez, melhorar a comunicação, a autoestima, a criatividade e o convívio social. Ligue 3082-7855 ou acesse abelsantana.com. O teatro ajuda a melhorar a sua vida.